Olá, turminha! Vamos fazer nossa aula de matemática, agora falando sobre frações. Voltamos frações, só que agora frações decimais. Vocês vão gostar de fazer esse daqui, esse é mais fácil, vocês vão entender com mais facilidade. Vamos lá. Nos capítulos anteriores, estudamos alguns tipos de frações, né? Fração própria, fração imprópria, fração aparente. Aprendemos a fazer a leitura da fração, a escrever a fração por extenso e fazer a leitura quando a fração está no gráfico, né? No desenho. Agora, vamos aprender sobre fração decimal. É o tipo de fração que apresenta no seu denominador números como 10, 100 e 1000. Nós temos aqui o material dourado, que vocês já conhecem, que já fizeram atividades em outros anos, né, quando estávamos na escola, com o material dourado. Eu tenho aqui o cubinho que vale 1 unidade, até o 9 é a unidade. Quando eu tenho 10, eu troco por uma barra que fica uma dezena. Quando eu tenho 10 barras, eu troco por uma placa que é uma centena, e essa daqui, o cubo de milhar, né? 1000 unidades tem aí. Temos como representar ele assim, ó, como fração decimal. Esse aqui, ó, é a barrinha, certo? Ela tem 10, está pintado 3. Então, eu tenho base 10, que é o que ela tem 10, e pintei 3 décimos. Aqui, dá de 100, né? A plaquinha de 100, e eu pintei 25. Aqui, da de 1000, está pintado aqui 9. Ele foi transformado em fração. Agora, nós vamos ver como fração decimal. Nesse caso, escrevemos de uma forma diferente, usando vírgula, quando a fração é decimal, né? O número decimal é porque é um número com vírgula. Este daqui, voltando, é os 3 décimos deste primeiro aqui, ó. Nós vamos representar esses 3, tá? 3 décimos, 25 centésimos e 9 milésimos. 3 décimos, a fração. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar uma casa depois da vírgula quando é 10, 2 casas depois da vírgula, né? A quantidade de zero aqui, ó, quando é 100, e 3 casas depois da vírgula quando é 1000. Aqui, 3 décimos. Eu coloco o 3, é sempre o numerador que a gente copia, e ele que vai ficar depois da vírgula. Então, é menos que o inteiro, né? Então, eu completo aqui com 0, 0,3. Quer dizer, não chega a ter um inteiro aqui. Lê-se 3 décimos. A gente lê da mesma maneira que lê a fração, o número decimal. Só que a representação dele é diferente. 25 centésimos, copio lá o numerador, né? E tenho que ter 2 casas depois da vírgula. Então, aqui, ó, vírgula, o número aqui, e eu completo aqui com 0, porque não tem nada para cá, não tem nenhum inteiro para cá. 9 milésimos, 3 casas depois da vírgula, mas eu só tenho 9 aqui, professora. Sim, eu coloco 9, completo com 0 até formar 3 casas, vírgula e mais um 0, tá bom? Eu sempre tenho que ver a quantidade de casas que tem depois da vírgula, dependendo a base que eu vou pedir aqui, se é de 10, de 100 ou de 1000. Observando os exemplos acima, podemos ver que a leitura é igual, né? Igual à fração, 3 décimos, 25 centésimos e 9 milésimos. Só a maneira de escrever que é diferente. Na verdade, a função da vírgula é basicamente separar a parte inteira, quando houver a parte inteira, que nós vamos ver agora em seguida, né? Com as unidades, dezenas, centenas, etc. Da parte que chamamos de decimal. O decimal, eu tenho décimo, centésimo e milésimo, né? A primeira casa aqui do decimal, ó, décimo, centésimo e milésimo. Do primeiro lá, ó, 0,3, tá no décimo. 0,25 centésimos, né, que é o que a gente viu no exercício anterior, e 0,9 milésimo, tá bom? Quando o número decimal é maior que 1, assim como nós temos frações também, né, nós vimos as frações lá, uma parte inteira, que aí ficou o número misto, uma inteira e 1/3. Em relação às frações decimais, é parecida com a fração imprópria. Olha lá a nossa fração aqui, ó. Eu tenho um inteiro e peguei 4 partes do outro. De quanto aqui, pessoal? De 10, né? A barrinha de 10, ó.
meu denominador 10, tenho uma parte inteira que eu peguei e mais 4 partes do outro décimo. Então, eu fiquei com 1 inteiro e 4 décimos. É igual a 14 décimos. Por que eu transformei este número inteiro numa fração imprópria? Disso, eu vou transformá-la numa fração decimal. O que eu faço? Eu copio aqui o numerador, 14, e coloco uma vírgula, um número depois da casa, né? Porque eu tô com a base 10 aqui, ó. Uma vírgula aqui, ó. Tem que ter só um número depois dessa vírgula, porque tá em base 10. Ok? Ó, número misto, transformou numa fração imprópria e vai transformar na decimal. Na fração decimal, eu copio o numerador e coloco uma casa depois da vírgula, porque é 10 aqui, ó. Então, depois eu coloco a vírgula aqui para ficar só uma casa depois da vírgula, certo? No caso da unidade dividida em 100 partes, temos os centésimos. Considerando agora, cada placa representa uma unidade, né? Ó, a placa de 100 uma unidade, outra placa de 100 outra unidade, e essa terceira unidade aqui. Só que eu peguei quantas inteiras? Quantos está pintados aqui, ó? 2 unidades inteiras. E mais quanto da outra? 28, né? Só contar aqui. Então, eu peguei 100, 200 e 28. Para representar esse número misto, 2 inteiras e 28 da outra parte. 28 de quanto? De 100. 2 inteiras e 28 centésimos. Como que é a minha fração dessa? Lembra como que eu transformo o número misto em fração imprópria? 100 vezes 2, 200, mais 28. 100 vezes 2, 200, mais 28, que deu 228. Copio o denominador. Como que eu vou transformar isso em um número decimal? Copio o meu numerador, eu tenho que ter 2 casas depois da vírgula. Eu conto 1, 2 e ponho a vírgula. Ok? Outro exemplo, representando uma unidade aqui, ó. Eu tenho meu cubo aqui, né? Minha unidade de milhar aqui, 1000. E pintei 30 partes. Peguei 30 partes. 30 milésimo. Ou seja, 0,030 eu tenho que escrever. Por quê? Eu vou escrever o 30 aqui, está aqui. Eu tenho que ter 3 casas depois da vírgula. 1, 2... Não tem nada aqui, eu coloco 0, vírgula, completo com 0. Então, ó, depois da vírgula, eu fiquei com 3 casas. Eu tenho 0 aqui porque eu não tenho nenhuma parte inteira, né? Eu só tenho a parte aqui do milésimo, tá bom? Exemplo aí, já fazendo o exercício da página 58, né? Nós temos aí uma régua e está pedindo para vocês falarem qual é a medida das letras que estão aí em destaque, A, B, C, D, E, F e F, certo? A letra A, ela vale 0,2, porque tá aqui, ó, a letra A. 2 décimos, o que é 2 décimos? Eu copio 2 e eu tenho que ter uma casa depois da vírgula. Então, eu ponho vírgula, copiei 2, vírgula, 0. A letra B, a mesma coisa, 0,7, porque, ó, a letra B aqui, ó, 7 décimos. Eu copio 7, voltando, eu copio 7 e tenho vírgula 0, porque eu tenho que ter só uma casa depois da vírgula. A letra C, a mesma coisa, que é 8 décimos, 8 décimos. A letra D é 11. Eu só copio o número 11 e coloco uma vírgula aqui, porque para ficar uma casa depois da vírgula, porque todos aí são com base 10. A letra E é 15 décimos, então dá 1,5. A letra F, 1,8, né? Porque ele é 18 décimos. Aqui a professora colocou a fração que está aqui só para vocês verem. 18 décimos. Eu copio o número 18 e vou colocar uma casa depois da vírgula. Então, eu conto 1, ponho a vírgula, certo? Exemplo ainda da página 58. Tem a figura, fração decimal e número decimal que ela corresponde. Eu tenho uma base de 10 e pintei 3 décimos, a fração que a gente conhece. Essa aqui é uma fração
própria, certo? Transformando ela em número decimal. O que que eu faço? Copio o número 3, vírgula, uma casa aqui depois da vírgula. Vou colocar 0 antes, que eu não chego a ter um inteiro, eu tenho só 3 décimos desse total, tá bom? Deu para entender? A gente vai conversar no nosso chat, fazendo lá na lousa vai ser mais fácil de entender, tá bom? Vocês vão fazer a página 59, ela toda, né? Porque é só completar aí a fração igual nós fizemos esta daqui, que foi o primeiro exemplo, tá bom? A página 60, o exercício 4, a letra B e a letra F. A página 61, vocês vão escrever sobre essa letra B e essa letra F a fração escrita por extenso. E depois fazendo o número 5, o exercício A e D. A página 62, exercício 6, letra A, C e G. Página 63, dá para fazer ele completo aí, porque vocês vão completar o que está faltando, né? São poucas coisas aí para completar. Página 64, número 8, exercício A, F e G. Vocês vão transformar esse número misto em uma fração decimal e depois escrever por extenso, escrever como se lê, né? A página 65, exercício 9, letra A e C. Também fazer o que representa, né? Qual fração, qual número decimal representa essas figuras aqui, tá bom? É facinho de fazer, vocês vão entender mais quando a gente conversar no nosso chat, que vai fazer lá na lousa, vai ficar mais fácil de entender, tá bom, pessoal? Beijos, até lá!